Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem, eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula. Lembrete rápido, lembrem de fazer as atividades do Classroom, observem a chamada, porque essas atividades do Classroom correspondem à chamada de vocês e principalmente, pessoal, na dúvida, procure a sua escola, converse com a pedagoga, com a direção da sua escola para obter maiores informações, ok? Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre as citações dos heróis modernos e verificamos os passos, os steps para podermos escrever uma biografia. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada dos nossos heróis modernos e clássicos e aumentarmos o nosso repertório léxico com relação a esses assuntos. Primeiro de tudo, eu quero que vocês observem a seguinte situação. Let's describe this hero with the vocabulary. Então nós temos aqui esse personagem. Eu quero que vocês observem os personagens que estão, o personagem em questão, observe as informações que estão ali. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e poder organizarmos para a gente continuar a nossa conversa, ok? Então, pessoal, tendo por base o nosso exercício, temos o nosso personagem, Spider-Man. Observem as frases. Spider-Man was a brave hero. Um herói de bravura, de coragem. He wasn't ambitious. Ele não possuía muitas ambições. Uncle Ben told him to be ethical. Então, o tio Ben disse a ele para ser uma pessoa ética, uma pessoa íntegra. Peter Parker was lazy, but Spider-Man wasn't. Então, o Peter Parker era um pouco preguiçoso, mas o Homem-Aranha não. Nós vamos fazer agora uma leitura do nosso texto para vocês terem mais algumas informações sobre esse personagem com relação ao quadrinho. Porque nós temos o quadrinho, nós temos a parte televisionada. Então, vamos observar o quadrinho. Spider-Man was a fictional superhero created by writer-editor Stan Lee from Marvel and writer-artist Steve Ditko, DC Comics. Então, no nosso caso aqui, só para reforçar para vocês, tivemos a criação do Homem-Aranha foi através do Stan Lee e do Steve Ditko. Na verdade, Stan Lee pertence ao Marvel e o Ditko a DC Comics. His first appearance in the anthology comic book Amazing Fantasy No. 14, August 1962, in the Silver Age of the comic book. Ele apareceu no quadrinho de número 15 da Amazing Fantasy, em agosto de 62, na era de prata dos quadrinhos. He appears
in American comic book published by Marvel Comics, as well in a number of movies, television shows, video games, adaptations set in the Marvel Universe. Então, o Homem-Aranha surge depois, né, não só nos quadrinhos, mas na parte televisionada, nos filmes, nos videogames e toda a parte do universo Marvel. The Spider-Man series broke ground by the feature Peter Parker, a high school student from Queens, behind Spider-Man's secret identity and with whose self-obsession with rejection, inadequacy and loneliness young readers could relate. Então, o Homem-Aranha, ele aparece na figura do Peter Parker, um estudante de colégio do Queens, e atrás da identidade secreta do Homem-Aranha, né, os jovens observaram uma auto-obsessão com rejeição, inadequação e solidão. Né, foi o que os leitores jovens puderam relatar sobre o personagem. Agora, pessoal, o que eu quero que vocês observem? Read the quotes and check the right alternative. Vocês vão ler o fragmento que está aqui, que nós já vimos anteriormente, e vão colocar para mim quais as informações para que a frase fique correta de acordo com o nosso relato. Como nós já fizemos a leitura dessa parte, já foi interpretada essa parte, eu quero que vocês deem uma olhadinha, pensem com cuidado para a gente poder responder. Vou dar um tempo e a gente já volta. Olhem lá, pessoal. Então, voltando aqui, nós temos as frases. Spider-Man was appeared in, né, onde foi a primeira aparição do Homem-Aranha? In August 1962. Né, encontra-se aqui essa informação. Né, Amazing Fantasy, number 15,
August 1962, em agosto de 1962. He was created by, ele foi criado por quem? O personagem foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. Agora, continuando o nosso exercício, observando novamente o fragmento sobre o Homem-Aranha, eu quero que vocês encontrem as informações que está faltando nas frases para a gente dar continuidade. He was published by, foi publicado por quem? Spider-Man is famous in, é famoso em qual situação, né? Então nós temos várias informações. In, temos 3 informações e dentro do universo Marvel. O fragmento está ali para ajudar vocês. Vou dar um tempo e a gente já volta. Então, galera, observem aqui. He was published by Marvel Comics, né? Então começou as publicações através dos quadrinhos Marvel. E Spider-Man is famous in movies, TV shows, video games, in the Marvel Universe. Então, dentro de todo esse contexto dos filmes, dos programas de TV, dos videogames, do universo Marvel, o Homem-Aranha aparece. Agora, vocês vão observar e vão marcar as posições de uma frase com a outra para completá-las. According to the code, match the columns. Vamos relacionar as colunas. Temos a informação aqui e nós temos Peter Parker is from, young readers relate to, he is a high school. Então, Peter Parker é de, os leitores jovens relatam algo e ele é um estudante secundarista da onde? Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta.
Então, pessoal, nós temos aqui, Peter Parker is from Queens, né? Está aqui essa informação. Young readers relate to loneliness, né? Os jovens leitores relatam solidão do personagem, e he is a high school student, né? Um estudante de colégio, um estudante secundarista. Agora, nós falamos de um herói moderno, nós vamos falar agora de um herói clássico. Então, leia sobre Poseidon e responda as questões. Poseidon, in ancient Greek religion, god of the sea and of water generally, earthquakes and horses. He is distinguished from Pontus, the personification of the sea and the oldest Greek divinity of the waters. Então, Poseidon, na Grécia Antiga, né, na religião grega antiga, era deus dos mares e das águas, geralmente, dos terremotos e dos cavalos, todos relacionados ao mar. Ele se distingue de Pontus, a personificação do mar, e a divindade antiga, né, grega antiga das águas. The name Poseidon means either husband of the earth or lord of the earth. Então, o nome Poseidon pode ser ou esposo da terra ou senhor da terra. Poseidon was a brother of Zeus, the sky god and chief deity of ancient Greece, and of Hades, god of the underworld. Então, Poseidon é o irmão de Zeus, que é o poderoso senhor do Olimpo, e Hades, o deus do submundo. When the three brothers deposed their father, the kingdom of the sea fell by lot to Poseidon. His weapon and main symbol was a trident, perhaps once a fish spear. Então, quando Poseidon, junto com os irmãos, eles conseguiram derrotar o pai, Poseidon ficou com os mares, ficou com o reino dos mares, né? Lembrando que Zeus ficou com os céus, Poseidon ficou com os mares e Hades ficou com o submundo, né? A arma principal, o símbolo principal de Poseidon, que é a arma dele, era um tridente, mas no início era um ferrão de peixe. According to the Greek poet Hesiod, Poseidon's trident, like Zeus' thunderbolt and Hades' helmet, was fashioned by the three Cyclops. Então, de acordo com Hesíodo, né, o poeta grego, as armas dos deuses do Olimpo, o tridente de Poseidon, o raio de Zeus e o capacete de Hades, todos eles foram desenvolvidos pelos Ciclopes. Com base nessa nossa fala, com base nessa ideia de Poseidon, nós vamos preencher os espaços em branco com a informação correta. Aí, o fragmento do texto para ajudar vocês já está aqui, e nós temos Poseidon from Pontus, the oldest Greek divinity of the waters. Poseidon, de Pontus, a divindade antiga grega dos mares. He was known of God as God of the sea, and ele é conhecido como Deus dos mares, e tem mais algumas informações. Vou dar um tempo para vocês encontrarem e a gente já retorna.
Olha lá, pessoal. Então, Poseidon, distinguished from Pontus. Ele se distingue, ele se diferencia de Pontus, né, a divindade antiga das águas. E também era conhecido como deus dos mares, né, dos terremotos marinhos e dos cavalos marinhos também. Poseidon was brother of Zeus, the sky god and chief deity of ancient Greece, and Hades, god of the underworld. When the three brothers deposed their father, the kingdom of the sea fell by lot to Poseidon. Então essa informação a gente já viu anteriormente lá na nossa leitura do nosso texto, a nossa parte de interpretação. Com base nela, vocês vão responder: He was brother of, era irmão, ele era irmão de quem? E quando os três dispuseram o pai do poder, o reino, vocês vão agora observar a informação, vou dar mais um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Olhem lá, pessoal. Então, ele era irmão de Zeus and Hades. Então, como está aqui no nosso fragmento, lá no início do nosso fragmento. When the three deposed their father, quando os três despuseram o pai do poder, o reino of the sea fell by lot to Poseidon. Então, ele passou a pertencer, o reino dos mares passou a pertencer a Poseidon. Agora, eu quero que vocês observem e verifiquem as informações de acordo com o nosso fragmento para o que são verdadeiras e o que são falsas. Observem o fragmento. His weapon and main symbol was the trident, perhaps once a fish spear. Então, lembrando que a arma principal dele é um tridente, mas que no princípio era pensado como um arpão, como um ferrão de peixe.
According to the Greek poet Hesiod, Poseidon's trident, like Zeus' thunderbolt and Hades' helmet, was fashioned by the three Cyclops. Então, de acordo com o poeta grego, o tridente de Poseidon, o raio de Zeus e o capacete de Hades foi desenvolvido, foi feito pelos Ciclopes. Então, com base nessa informação, vocês têm A. Poseidon's weapon was a helmet, né? A arma de Poseidon é um capacete. Poseidon's brothers were Cyclops. Os irmãos de Poseidon eram os Ciclopes. E his weapon once was a fish spear. Então, no início, foi um arpão, um ferrão de peixe. Um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Vamos lá, pessoal? Então, nós temos a primeira informação, Poseidon's weapon was a helmet, it's false. Né? Porque nós sabemos que quem possui um capacete é Hades e não Poseidon. Poseidon's brothers were Cyclops, it's false. Por quê? Porque os irmãos de Poseidon eram Zeus e Hades. Zeus e Hades. His weapon once was a fish spear. Então, essa informação é verdadeira, porque justamente a arma que ele tem, uma vez ou no princípio, era um arpão ou um ferrão de peixe, ok? Continuando, Poseidon was a brother of Zeus, the god of sky, sky god and chief deity of ancient Greece, and Hades, god of the underworld. The Greek poet, trident like Zeus. Aqui nós já temos a mesma informação que foi falada anteriormente. Mas observe, os irmãos Zeus e Hades eram deus do céu e do submundo, respectivamente.
Their weapon were Zeus' thunderbolt, Poseidon's trident and Hades' helmet. Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, continuando o nosso exercício, nós temos his brother, né, os irmãos Zeus e Hades eram deuses do céu e do submundo, respectivamente. Essa informação ela é verdadeira, né, porque ela diz lá no início do nosso fragmento. Their weapon were Zeus' thunderbolt, Poseidon's trident and Hades' helmet. Aqui também a informação é verdadeira, tendo base do nosso fragmento que, de acordo com o poeta grego, né, que a gente já viu essa fala algumas vezes. Então, elas sim, as três armas, elas são organizadas dessa forma e foram criadas pelos Ciclopes, ok? Agora, pessoal, vamos para o nosso quiz. What time is it? It's quiz time. Check the correct alternative. Verifiquem, marquem a alternativa correta. Primeira, Spider-Man was developed by Stan Lee and Ditko. Was a student from England, was a student from Queens, and was a student from graduation. Então, o Homem-Aranha, ele é um personagem desenvolvido por Stan Lee e o Steve Ditko, e ele era o quê? Né? Poseidon was brother of Titans, brother of Zeus and Hades, and brother of the Cyclops. Poseidon era o quê? Né? Irmão de alguém. Quem são essas pessoas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Então, pessoal, retomando o nosso quiz, Spider-Man was developed by Stan Lee e Steve Ditko. Ele era um aluno do Queens. Lembrando que o Queens é um bairro de Nova York, ok? E Poseidon era irmão de Zeus e Hades, né? Como a gente já viu nos últimos slides que a gente colocou aqui, ok? Gente, o que nós temos que lembrar? Quando a gente está falando agora, na nossa conversa, é sempre uma fala sobre os heróis antigos, os heróis modernos. Nós temos uma gama gigantesca de personagens que a gente pode pesquisar, principalmente na área do quadrinho, que tem a questão dos heróis, né, do quadrinho, assim como o Homem-Aranha, assim como o Batman, assim como outros personagens, Homem de Ferro, Capitão América, são todos eles que se formaram dentro do quadrinho e hoje a gente tem a parte televisionada. Lembrem-se disso, dá uma procuradinha quem tiver o interesse, quem são esses personagens, veja os personagens antigos que a gente falou aqui, Poseidon, Zeus, Hades, também tem vários outros deuses do grego antigo e o romano também, né, que continuaram com essas propostas. Troquem uma ideia, verifiquem que vocês vão ver que tem muita informação para ajudar vocês, ok? Na aula de hoje, pessoal, nós falamos sobre os heróis antigos e modernos, como eu já falei para vocês, do Homem-Aranha, do Capitão América e de muitos outros personagens. E observem que a gente sempre amplia, através dos textos, através dos exercícios, amplia o nosso vocabulário, amplia a nossa questão, a parte léxica, que era a proposta que a gente tinha hoje, ok? Pensem nisso, procurem os seus personagens e a gente retorna em breve. See you!